Se tem uma coisa que eu sempre criei que é intrínseca à natureza humana, isso é o Estado. Eu já mostrei várias vezes a vocês como determinante várias das atitudes e dos desejos humanos, né? Principalmente num período histórico onde todo mundo gosta de dar vazão aos seus desejos, né? É proibido proibir e o que deve ser cultivado é o natural, somente quando convém, é claro. Então, eu digo e repito, num ambiente, numa civilização, numa cultura onde as regras, os preceitos, a moralidade, a ética e as leis, elas vão sumindo, o que sobra é justamente aquele backup evolutivo, sabe? Os instintos, eles estão aí para serem o backup da lógica. Quando a lógica não atua, a memória genética, a psicologia evolutiva entram em ação. E é muito mais fácil, né, viver com esse backup de psicologia evolutiva, porque é natural. E a galera aqui no canal confunde bastante quando eu digo que algo é natural, né? Lembrem-se, vou deixar esse disclaimer aqui. Nem tudo que é natural é correto a se fazer. É preciso muita introspecção, meditação e senso crítico para saber o que é natural e bom e o que é natural e descartável ou mesmo ruim. O que deve ser cultivado e o que deve ser evitado. E é isso que nos faz humanos, né? E é a partir daí que nós entendemos a nossa identidade como espécie, que por incrível que pareça, está sendo perdida cada dia mais. Existe uma pressão hercúlea para a nossa animalização, né? Porque o animal ele é muito mais fácil de ser controlado. É realmente uma tentativa de baixar as guardas lógicas das pessoas, fazer com que elas fiquem naquele estado despreocupado, despretensioso e sem raciocínio lógico. Típico, novamente, de um ambiente tranquilo, de um ambiente sem muitas preocupações, que não necessitam de análise, senso crítico, basicamente um ambiente exclusivamente feminino, né? Que foi onde elas evoluíram, lembre-se. Elas evoluíram como coletoras, mães, cuidadoras, cozinheiras e etc, etc. O homem ele evoluiu em ambiente de muita estratégia, muita análise, observação, abstração, criação de métodos de caça e engenharia de guerra, construção civil e etc, etc, cara. Então, nós estamos realmente fluindo para o polo evolutivo feminino, tá? Então, é por isso que a galera sempre me pergunta, né? Pô, Coruja, por que você fala tanto dos seres de luz, cara? A Red, ela tem muito além disso. Por que você vive repetindo isso e aquilo, cara? Já tá chato. Fala de coisas diferentes. Meu amigo, nós vivemos na civilização mais feminina da história da nossa espécie, mais ginocêntrica. É tudo sobre elas, é tudo por elas, é tudo para elas. Para entender o âmago dessa sociedade, da política e como a nossa civilização vem se transformando, até para entender a nossa identidade como espécie e como homens, nós precisamos falar delas. E é isso que eu vou fazer hoje, como sempre, na verdade, né? Como quase qualquer vídeo do canal. Dessa vez, a gente vai entender como essas predisposições evolutivas criaram o que nós conhecemos hoje como Estado, que nada mais é do que a instituição criminosa legalizada da espécie humana. A instituição. Ponto. Não existe outra igual. E para entender a criação do Estado, a gente tem que ter duas palavras-chave em mente: assistencialismo e poder. Principalmente a expressão poder pelo poder, né? Quando a gente fala sobre essa segunda palavra-chave aí. E para entender a criação do Estado por parte dos seres de luz e também o assistencialismo por parte delas, tá? É muito simples. Nós precisamos só saber em qual ambiente cada um dos gêneros evoluiu. Para mim, gênero e sexo é tudo a mesma coisa, tá? Ela só tem diferenciação naquele assunto da biologia de taxonomia. Quando se fala sobre espécie humana em exclusivo, gênero e sexo é a mesma coisa. Eu não caio nessa falácia LGTV aí. Então vamos lá, saibam, né? Na verdade vocês já sabem. O homem ele evoluiu em ambiente de regras marciais, ponto. É só você observar o seu grupo de pelada, o grupo de caras ali do seu trabalho e etc. Todo mundo ali tem que ter uma certa liberdade, todo mundo ali tem que ter a sua recompensa também e ser estimulado a fazer o seu trabalho. É óbvio, existem regras muito bem claras, muito bem estipuladas,
Nem sempre, na verdade, raramente são regras emocionais, né? Regras sentimentais. Tudo é bem regimentado ali num sistema de recompensas e num sistema básico de lógica. Lógica básica, ora, lógica aristotélica, né? Se X, então Y. Isso é importante por quê? Porque, novamente, nós evoluímos em ambiente de caça e ambiente de guerra. É preciso que você tenha confiança no seu parceiro de caça ou no seu companheiro de guerra. É preciso também que ele tenha autonomia e ele tenha liberdade, até porque ele a qualquer momento poderia se virar contra você, te trair, te roubar. Então, o desenvolvimento de uma moral, tem diferenciação entre a moral e o moral, né? O desenvolvimento desses dois foi muito importante. Aquelas regras de domínio do espírito do homem. O desenvolvimento de uma ética também é bastante importante. O desenvolvimento de justiça, honra, tudo isso é importante porque os traidores precisam ser desmotivados. Se houverem muitos traidores, muitos saqueadores, simplesmente nenhum exército, nenhum grupo de caça funciona. Então é aí que entra o moral também. O moral é basicamente a motivação emocional do homem. É o princípio de admiração, geralmente focado em um líder. O moral do grupo depende muito do seu líder e a gente sabe, nós evoluímos em um sistema estratificado, um sistema hierárquico muitas vezes, né? É só vocês verem aí no sistema de exército, em qualquer cadeia marcial, existe sempre um fluxograma de poder, né? Partindo de cima para baixo, um cascata. Como animais que somos, que adoramos repetir métodos e replicar padrões, né? Bem como a natureza inteira, esse sistema de organização de poder foi o que mais se proliferou, porque teve mais sucesso, e assim permanece até hoje, não tem nenhum sistema de poder melhor. Então é por isso que todo tipo de grupo masculino ele tem que ser baseado na honra, né? No respeito e tudo mais, principalmente aqueles exclusivamente masculinos. Beleza, desvendando aí, né, a questão organizacional dos ambientes masculinos, vamos agora para a questão organizacional dos ambientes femininos. Bom, a gente vê até hoje, né, como são os relacionamentos delas com as amigas, como é a amizade delas, né, como é extremamente frágil e tudo mais, como é baseado em muita fofoca, muita traição, muita sacanagem e virou até meme, né? Quem nunca viu aquele meme que roda aí na internet desde os fóruns ali do Trollface, do Forever Alone e tudo mais, que é aquele onde os caras se xingam na frente um do outro, né? Para mostrar ali até uma certa forma de competição, uma coisa esportiva e tudo mais, mas na ausência um do outro é só elogio, né? E com elas é justamente o contrário, é uma falsidade tamanha. Então o relacionamento dos seres de luz é uma coisa bastante ambígua, bastante contraditória e muito confusa. É uma coisa que evoluiu realmente de um jeito estranho, bem como toda a natureza delas, né? Se vocês forem dar uma olhada. É uma coisa assim, ninguém solta a mão de ninguém, aquela sororidade bem comum de seres que evoluíram bem juntinhos, né? Íntimos até demais, mas que não necessariamente conheceram um ambiente eficiencialista, se é que essa palavra existe. Que o que eu quero dizer com isso? Um ambiente que exige eficiência o tempo todo. É um ambiente que exige que você esteja atento o tempo todo e que surjam métodos ali, estratégias para você tirar o melhor de si. Senão você simplesmente morre. Ou não volta para casa com a caça, né? Volta com fome. E morre também, do mesmo jeito. Então foi um ambiente bem pacífico ali a maior parte do tempo. E óbvio, enquanto os homens eles têm aquela irmandade, né? Que na verdade não é muito íntima, é mais um sistema de parceria na base do conte comigo para o que der e vier, e a sororidade feminina é mais pautada no conte para mim o que der e vier. Então é uma base de apoio bem diferente, né? O homem ele se baseia de uma forma mais material ali, ou melhor, mais material não, né? Mais física. Tipo, tô passando por um perrengue, preciso da tua ajuda, que geralmente envolve força física, atividades mesmo, atividades laborais, né? Já no caso dos seres de luz, o negócio é mais, estou passando por um perrengue e preciso desabafar. Não é uma coisa eficiencialista, sabe? Não tem que ter eficiência. Basta você estar ali como um ombro amigo, ouvindo e tudo mais. Não é basicamente para resolver problemas, muito pelo contrário, muitas vezes
é para manter o problema, porque sem o problema não existe conversação, não existe interação, né? Não tem do que reclamar. Então vão guardando tudo isso, tá? E vão fazendo aí também as relações com essas atitudes femininas e as atitudes do Estado. Vocês já conseguem ver bastante, né? Pelo menos eu espero que vocês estejam fazendo essas relações mentais aí. Que novamente, né, caso vocês não estejam, se exprime nessa coisa do Estado estar sempre procurando algum problema para resolver, né, alguma reclamação, aquela coisa de beautiful people, de não, precisamos ajudar aquele grupo, precisamos ajudar aquele grupo, precisamos ajudar aquela causa, e nesse meio tempo buscando recursos, né, através da reclamação. Vamos indo. Então o homem, quando ele tem um problema, ele vai lá e resolve, né? O ser de luz, quando tem um problema, ela vai lá e reclama. Beleza, mas por que isso foi importante para elas? É simples. É aí que é a chave de tudo. É aí que surge a criação do Estado. Prestem bastante atenção. Elas já evoluíram no ambiente de política. É simples assim. Por quê? O homem ele evoluiu numa coisa mais marcial, né? Numa coisa militar mesmo. Que as regras elas são lógicas ali, né? Ora, você não pode fazer isso porque isso acarreta nisso e você tem que fazer isso, senão vai acontecer isso. Simples. Já com seres de luz as coisas tinham que ser mais complicadas, desnecessariamente mais complicadas, porque conversação é simples assim, interação social, estarem ligadas umas às outras, justamente porque é isso que ensina a cria a ser a cria. Lembre-se, elas evoluíram em ambiente maternal, né? Elas eram mães, criadoras e cuidadoras. Então, assim, é preciso haver muita conversação, porque é através da conversação que as crianças aprendem a falar e a cultura do local. Então é por isso que elas falam pelos cotovelos mesmo, às vezes sem significado, criam palavras novas, né? A gente vê pelo Twitter a quantidade de gíria que surge todo santo dia, principalmente as misândricas, né? Mansplaining, manspreading, não sei o que lá, várias expressões do miga cê tá louca e tudo mais. Com o homem não existe muito isso. Existem algumas gírias ali, é mais para coisa ficar mais engraçada, né? Mas não é tão comum. Com elas é muito mais comum, percebam isso. Então elas transformam a língua por si só, tá? Justamente porque não precisa ter lógica, na verdade não pode ter lógica. Se a mãe ela começasse a explicar ao filho ali, que está aprendendo a falar, o significado de cada palavra, e usasse palavras rebuscadas, e fosse se mantendo num método linguístico engessado, ferrou, cara. Então é preciso ter ali uma malemolência, né? Uma fluidez na língua. Por quê? Porque a criança necessita disso para aprender mais rápido. As crianças que aprenderam mais rápido a se comunicar, para dizer que estavam com dores, para dizer que estavam com algum problema, para alertar sobre alguma coisa, tiveram mais sucesso evolutivo, sobreviveram mais. Então, basicamente, foram seres de luz e as crianças que criaram grande parte da nossa língua, né? Se tiver algum estudante de línguas aí, você vai saber muito bem disso. Eu já expliquei, né? O homem ele não pode ficar falando muito nos ambientes onde ele estava, porque é necessário silêncio e é necessário uma comunicação rápida e clara, entendeu? Então, o significado das palavras é muito importante. Tanto que no exército tem até aquela cena do BOP, né? Aquela cena clássica o conceito de estratégia. E aí várias línguas de estratégia, quase todas elas parecidas, né? Estratégia e blá 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 blá. Todas elas parecidas e o significado da palavra estratégia, o significado puro e simples. Então é preciso que você se comunique rapidamente e com clareza no ambiente marcial. Já no ambiente feminino, o negócio é bem mais confuso e tem que ser. Porque o interessante ali não é necessariamente dar informações precisas, porque informações precisas são usadas para resolver problemas. O negócio ali é ter interação, vale muito mais o tom de voz e a expressão facial do que se fala de verdade. Porque é assim também que crianças se comunicam. Crianças elas se comunicam pelo básico, como animais se comunicam. Os animais eles não têm língua, eles usam entonação e linguagem corporal ali, né? Geralmente um abanar de rabo ou, enfim, rigidez, mostrar os dentes. É uma comunicação bem mais primitiva. É assim como as crianças, elas não nascem sabendo, né? E elas têm muito o que aprender. Então, criança se comunica assim, expressões faciais, expressões corporais, na linguagem corporal, e uns gemidos, uns ganidos, uns choros, gritos, é assim. Então, os seres de luz, né, precisando se comunicar com as suas crias da melhor forma possível, mesmo meio que foram
aprendendo com elas, né? Aprendendo a simular o comportamento delas, afinal, como conhecer melhor uma pessoa do que se tornando essa pessoa, né? Do que se assemelhando com essa pessoa. É até uma coisa cerebral nossa, de nós confiarmos naqueles que têm linguagem corporal parecida com a nossa e tudo mais. Aquela coisa do PNL, de linguagem cerebral e etc., mostra que nós temos mais empatia, mais confiança com pessoas que imitam os nossos trejeitos, né? E que é muito comum nós fazermos isso também, né? Os neurônios espelho, eles servem para isso. Os macacos, primatas e símios, eles têm muito isso também, e é por isso que eles aprendem tão rápido. A gente aprende pela observação, né? Os primatas, como nossos primos, também teriam muito isso. Então é muito comum quando você está com uma pessoa que você gosta, que você quer conhecer, você ficar imitando manias e trejeitos delas. Então por que eu estou explicando isso? Prestem atenção. A política, ela surge da conversação. Simples assim. Todo mundo sabe disso, isso é óbvio. É o conceito básico de política, né? Até a política grega. Os caras faziam política na Acrópole, ficavam ali trocando ideia. Olha, a lei que tem que ser assim, que tem que ser assada. Veja, a política ela surgiu na polis, né? Polis de cidade. Política tem esse nome por causa de polis também. Por exemplo, Teresópolis, a cidade de Teresa, sei lá, o terra, eu não sei o sufixo, o significado. Ou melhor, o prefixo. Mas a gente sabe que o sufixo é polis, de cidade, grego cidade. Então a política, ela surgiu num ambiente de quê? De paz. Os filósofos, eles eram pagos para fazerem nada além de pensar e conversar. Ou seja, um ambiente bem feminino que só surgiu depois que as cidades se tornaram ali um ambiente seguro, né? Sem predadores, num momento de paz ali, sem guerras, bem parecido com o ambiente que elas evoluíram durante dezenas, centenas de milhares de anos. Aí você vem me dizer, mas coruja, naquela época ali quem fazia política eram os homens, inclusive os seres de luz nem eram permitidos na Acrópole. Pois é, né? Você vê como a política dos caras era bem melhor que a nossa de hoje em dia, ninguém discorda disso também. Não vamos comparar a política e o Estado que a gente tem hoje com a política e o Estado gregos e romanos, por favor, né? É só você observar aí a proporção de seres de luz atuando. Mas vamos continuar, certo? Elas criaram uma política porque elas tinham tempo para isso, elas tinham um aparato linguístico para isso, e a política ela é conversação. Elas vão criando ali aquelas leis que são baseadas geralmente em emoções. É só vocês verem, por exemplo, a família de vocês, né? Quando você vai passar aí um fim de semana, um feriado com a família toda, tá chegando aí inclusive a Semana Santa, né? Na verdade já estamos na Semana Santa, é muito comum que haja ali uma congregação da família e tudo mais. Observe como os homens, tipo um churrascão ou um aniversário de alguém, os homens eles ficam ali na parte operacional da coisa, tem que montar tudo, tem que ligar a churrasqueira, tem que comprar as coisas, e aí tem uma divisão de tarefas clara ali, todo mundo se resolve rápido, é papum, ninguém fica jogando lábia fora, na verdade os caras só vão conversar depois que está tudo pronto, quando estão assando a carne e tomando uma serva, não é isso? Inclusive, eu nunca vi ser de luz na churrasqueira, vocês já viram ser de luz na churrasqueira? Isso porque nós éramos os caçadores, né, mano? O homem ele odeia cozinhar, mas ele adora por algum motivo assar carne. Ora, é óbvio, por quê, né? Nós evoluímos caçando, nós que trazíamos a proteína e a gordura animal para a mesa, e é muito comum que, obviamente, a gente ia lá e assava, né? É meio que uma tara instintiva masculina em assar carne. É aquela tara também, né? De comer carne semi-crua. Ou semi-crua não, mal passada, né? Muitas vezes porque você tá morrendo de fome e acabou de matar um bicho, meu irmão, tu não vai ter tempo de acender um fogo ali naquele momento, que era muito difícil, tá? Sem isqueiro, sem nada, você tinha que acender na fricção ali, ou mesmo dar a sorte de cair um raio ou ter fogo em algum lugar. Tinha que comer cru, cara. É isso aí. Já elas não. É muito mais comum que elas queiram mais bem passado, né? Elas ficam reclamando, tá sangrando isso aí, pô. O boi morreu em vão, era melhor ter mordido ele no pasto. Isso é também comum nessa geração meio fresca, que também, né, bem feminilizada. Depois da década de 60, a gente sabe como é que ficou. Que inclusive a carne mal passada, ela é bem melhor para digestão e para absorção, né? Porque muito tempo no fogo queima os aminoácidos e muitos nutrientes. Mas enfim, não é sobre isso que estamos falando, é só uma curiosidade para vocês ficarem ligados e saberem que todo o nosso comportamento é pautado nessa coisa evolutiva, cara. Nós só estamos replicando aqui métodos que funcionavam. Então, voltando àquele exemplo, né? Aquela analogia do churras de família, da Semana Santa e tudo mais, a congregação. Os caras fazem a parte operacional, beleza, e o que é que elas fazem? Ora, política. Elas ficam desenvolvendo regras, surgindo com novas ideias, pautado na sensação social. Isso é bastante importante, tá? Falando umas das outras. E do nada, assim, o seu crédito social cai,
por causa de alguma coisa que você fez, uma fofoca, uma falsa acusação, que é muito comum, tá? Um falso testemunho e tal. Seu crédito social simplesmente cai por qualquer coisinha que você fez. Essa é a cultura do cancelamento. Quem sabe aí, né? Quantas vezes você já foi cancelado na sua família por uma coisa que você falou, uma coisa que você fez? A cultura do cancelamento é exclusivamente feminina. O Estado, ele é totalmente feminilizado, principalmente hoje em dia, porque ele é baseado nisso, é baseado na sensação social. Ele tem ali alguns resquícios, né, de polis grega ali, do Estado de Direito grego e tudo mais. Acho que principalmente o romano, ou seja, algo mais masculino, né? Mas vejam como o Estado está ficando extremamente emocional, cada vez mais. Não tem nenhuma lógica, trata grupos que não são minoria na parte estatística como minoria, como por exemplo aqui no Brasil, os próprios seres de luz e negros, que, segundo os próprios censos, são maioria, trata os grupos minoria como maioria, como por exemplo o caso de feminicídio, que nem deveria existir, machismo, misoginia. Os caras estão usando essa palavra que não deveria nem existir, cara, porque é uma minoria da minoria. Como é que só 8% dos casos de homicídio são tratados como generalizados, cara? É o caso do feminicídio. Enfim, totalmente emocional, totalmente baseado em crédito social, né? Quem vale mais? E é aquela coisa também, é extremamente feminina. É aquela coisa. Se fulano fez alguma coisa boa para alguém que elas acham justo, opa, seu crédito social aumentou, e é muito comum que essa pessoa receba privilégios, receba carinho, seja bem aceita. Agora, fulano falou alguma coisa que, mesmo que seja lógica, seja correto a se fazer, desagradou alguém, desagradou principalmente quem importa, né? E aí ferrou, essa pessoa vai receber menos comida, né? Eu já vi isso acontecer, todo mundo já viu isso acontecer. Se essa pessoa não agrada, se ela não é benquista ali no grupo, ela vai receber menos atenção, vai ser excluída e tal. Então, o princípio da segregação, ele já nasce aí, sabe? O homem não pode se dar o luxo de ficar segregando por coisas sentimentais. Ele precisa de homem, sabe? Que faz o acontecer. Precisa do cara que vai lá e mata o bicho para levar para casa. Ou mata o inimigo, tá ligado? A gente não vai falar, não, a gente tá aqui com só 10 caras para atacar uns 30 que estão ali na outra tribo, mas a gente tá com esse número porque os outros 20 que ficaram lá na nossa tribo falaram mal de mim. Não gosto deles. Isso não funciona, não funciona. Esse luxo só pode ser dado em ambiente de paz. Muitas vezes é até necessário que você traga inimigos seus para lutar com você, ou que antes eram inimigos, né? Para lutar junto por causas mútuas, né? Porque o que importa é fazer acontecer. Então, eu já vi que esse vídeo vai ficar meio longo, eu vou dividir ele em 2 partes, ou talvez 3, tá? No próximo vídeo, a gente vai discorrer mais sobre o assistencialismo e o papel dos gêneros nisso aí, né? E como os seres de luz só querem o poder pelo poder. Bom, aqui é o Coruja, vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais!